irmãs, hoje estamos já na 8ª noite de novena, em preparação à festa de São José. São José nós sabemos, vocês mesmos sabem, melhor do que eu, né? Que é o chefe da Igreja Universal, foi pai adotivo de Nosso Senhor, e sem José, esta formação em Jesus teria sido incompleta, porque todo filho quer conhecer um pai e mãe. Nós sabemos muito bem das agruras pelas quais passou São José em defesa do menino Jesus. Quantas vezes teve que se refugiar, sair às pressas para salvar este grande menino, esta grande figura daquele que viria a ser o nosso Salvador. Portanto, hoje o tema São José, guardião da fé, humilde servidor de Deus. Nós ouvimos através do Evangelho, caríssimos irmãos, todas essas tentativas de calar a voz deste profeta chamado Jesus, e inventaram mínimas calúnias. Uns afirmavam o profeta, outros diziam como é que a Escritura diz que o Messias era da descendência de Davi e ele virá de Belém, povoado de onde era Davi. Então houve uma discussão muito grande entre o povo, né? De forma que queriam prendê-lo, mas não tiveram coragem, não tinham coragem suficiente. É muito fácil acusar, mas ter coragem suficiente é o mais difícil, né? Então tentaram de todos os lados, nos diversos grupos, prender Jesus. Até Nicodemos, que era chefe dos fariseus, entrou em defesa de Jesus, fingindo que gostava de Jesus, né? Como se pode prender um homem sem antes dar a oportunidade para ele falar? Mas no fundo, Nicodemos também estava contra o Senhor, caríssimos irmãos, de forma que contra o Senhor há milhões, há montões, né? Mas na hora de assumir a responsabilidade não é fácil, né? De forma que nós estamos prestes também a celebrar a Semana Santa, esta grande semana que nos introduz na Páscoa. E neste período, a igreja abre sessão para essa celebração. José, canta-se glória, né? Faz-se um louvor especial, porque José teve este carinho todo especial para o menino Jesus. Imagina Nossa Senhora sem José, seria um trabalho quase que incompleto, de forma que a família, Jesus, Maria e José, sempre se ajudaram nas horas precisas, nas horas que mais precisa a família estar unida. Também nós, caríssimos irmãos, nós ouvimos agora, com a renúncia de suas santidades, o Papa Emérito Bento XVI, quantas acusações da igreja, quantas besteiras se falou, a imprensa fala e não tem autoridade, não tem firmeza do que fala, né? Então, acha que o Papa deixou só por causa de alguns pecados da igreja? Eu acredito também que ele renunciou por causa dos pecados da igreja, mas nem por isso o Papa deixou de assumir o seu profetismo. Então, José, guardião da fé, humilde servidor de Deus, foi o homem sábio, e nos momentos difíceis, ele fez de tudo para salvar a Sagrada Família, né? Até quando Maria estava grávida e o anjo chegou para Maria e disse que ela estava grávida, ela ficou perturbada com suas palavras, mas depois o anjo, procurando tranquilizar Maria: não temas, pois o filho ao qual tu irás dar à luz é por obra e graça do Espírito Santo. Porque no primeiro momento ela ficou perturbada, como pode acontecer uma coisa dessa? Se eu não conheço homem nenhum, nunca tentei com varão. Então estava assustada, estava perplexa, e o anjo, para tranquilizá-la, disse: Maria, não temas,
pois o filho ao qual tu irás dar a luz é por obra e graça do Espírito Santo. De forma que Maria se tranquilizou no segundo momento, abrindo os braços, colocando-se à disposição de Deus, e juntamente com Maria, José. Enquanto José cuidava da sua carpintaria, Maria conversava com o menino, deixava ali tudo ao seu alcance. Apesar de ser um menino superdotado, a certa altura, numa caravana que todos os anos iam a Jerusalém, a certa altura, ficaram muito preocupados e voltaram a Jerusalém para ver onde estava José, aliás, onde estava o menino Jesus, de forma que não o encontraram entre os doutores e perguntaram por causa de grande preocupação no nosso coração. E o menino Jesus, homem de 12 anos, sábio, dotado de sabedoria, inteligência e graça diante de Deus, perguntou para Maria e José: por que vocês estavam preocupados comigo? Não sabia se devo cuidar das coisas do Senhor? Não sabia se devo cuidar da casa do Senhor? E no meio dos nossos meninos a gente pensa que não tem menino assim. Tem. Não é o menino Jesus, não. Mas tem em diversos lugares do Brasil e do mundo. Menino com 7 anos, 8 anos, e já sabe 5 terminações de latim. Nunca estudou, nunca foi à escola. E é dotado, né? Dotado de sabedoria, de graça e de inteligência. Então, no meio da nossa comunidade, tem meninas sábias, tem meninos sábios. E muitas vezes a mãe quer saber se fez a tarefa escolar e diz: não precisa o senhor estar preocupado, eu sei o que eu quero. Agora é uma raridade, o menino com 12 anos saber o que quer, mas mesmo assim, nas nossas comunidades, mesmo na periferia, sempre tem um menino que sabe o que quer desde menino, pois é de menino que se torce o pepino, né? É raro. A maioria dos adolescentes hoje não sabe o que quer, mas sempre tem um, tem dois, no meio da família, no meio da escola, que sempre ele sabe o que quer, desde 8 anos. Imagina com 12 anos. 12 anos já sendo adolescente. Agora a fase da adolescência é uma fase não muito fácil. E o menino Jesus, né, os pais muito preocupados com ele deu a missão de: se precisar, você está então preocupado comigo, pois eu sei o que quero. Quem dera que meus irmãos, se toda a família tivesse meninos sábios, a exemplo de Jesus, meninas sábias, a exemplo de Maria, que na hora que o Senhor o chamasse, ela dissesse: aqui estou, Senhor, faça-se em mim o que tu quiseres. E esse sim também para os meninos. Quantos meninos com 12 anos, 8 anos, já sabem o que quer? Eu vou ser pai, eu vou ser velho, e ninguém impede, né? De forma que sabedoria, caríssimos irmãos, é um dom que todos nós gostaríamos de ter, mas é dom, e o dom já se nasce com esse dom. Pois José, o humilde servo do Senhor, o guardião da fé, ele sempre esteve muito preocupado para não deixar que Maria fosse difamada, mesmo sendo o pai adotivo de nosso Senhor. Quando ele soube que Maria está grávida, ele fugiu para não complicar a vida de Maria. Assim, caríssimos irmãos, é o homem responsável. Quantos homens responsáveis nas nossas comunidades, que faz tudo para honrar o nome da família. Pois São José, caríssimos irmãos, o chefe da Sagrada Família, ele trabalhou para honrar esta família chamada José, Maria e o menino. E quantas vezes nossos pais também fazem o mesmo, dão tudo melhor, ensinam tudo o que é bom, de forma que quando o menino dá um passo negativo, ele diz: não te ensinei essas coisas. Então ele tem autoridade para dizer: eu não te ensinei a falar mal da vida do outro, eu não te ensinei a usar droga, eu sempre falei que tu deves saber com quem andas, diz-me com quem andas que eu direi quem és. O menino sabe, ele dá bom dia a todo mundo, ele cumprimenta a todo mundo, a menina sabe cumprimentar todo mundo,
formação. Minha formação foi outra. Minha formação foi ser um menino ou uma menina de vergonha, ser capaz de fazer coisas erradas, não ser capaz de usar droga, não ser capaz de fazer mal, não ser capaz de roubar. Veja os valores que esse menino Jesus adquiriu. Como que ele adquiriu? Com uma família, com Maria e com José. Então ele estava no meio dos doutores, e os pais preocupados foram voltar a Jerusalém e disseram: por que nos causar de grande preocupação? Ele estava ali havia fariseu, ali havia saduceu, ali havia os escribas. Os escribas nós sabemos que eram versados da Sagrada Escritura. Eles eram os versados e gostavam de aparecer, colocavam até fitinhas na testa para dizer que sabe as escrituras de cor. Mas não importa, o menino estava ali, ele estava anotando, ele estava ouvindo, e quando era da hora precisa, ele dava um recado. Então José, meus irmãos, é fonte de inspiração para muitos meninos das nossas comunidades, e também é fonte de inspiração para muitas meninas. Não é que as meninas, pelo fato de ser de sexo feminino, não possam assimilar as virtudes de José. Quem de nós não quer assimilar as virtudes de José, o pai adotivo de nosso Senhor? De forma que ainda nas nossas comunidades, graças a Deus, e tem muitos homens que trabalham dando o melhor. Às vezes não tem grandes recursos para dar aos filhos, mas o maior recurso, o maior legado que se pode dar uma família é justamente a responsabilidade, o ter vergonha. Quantas vezes os nossos adolescentes dão de cheio em nós, quantas vezes nós faltamos com respeito, com a decência diante das crianças, e as crianças elas fogem quando tem um contra-testemunho, de forma que eu estou dizendo que aqui nós damos esse contra-testemunho para nossos filhos, não estou dizendo isso não. Mas o adolescente, o menino ou a menina, ele quer se segurar numa coluna, numa rocha forte. Essa rocha não pode falhar, não precisa nem gritar. O pai olha para o filho, reclama uma vez, o filho só vez, basta o pai olhar. Às vezes fala tão baixinho, tem problema de garganta, não precisa bater na mesa e dizer aqui, quem manda aqui sou eu. Não basta o pai olhar para o filho já sabe o que é que o pai quer, pois o pai quer os seus irmãos, ainda hoje é autoridade, a mãe hoje é autoridade. E quão maravilhoso é isso, irmãos, que quando o pai e mãe, quando nós perdemos esta autoridade para os filhos, então acabou o mundo. É isso que ainda sustenta as nossas comunidades, né? É o testemunho que deixaram e que nos deixam os experientes, né? Às vezes não tem grandes recursos. Quantas vezes os pais dizem: olha, meu filho está competindo com um menino de favela, está competindo uma bolsa na Universidade Federal do Ceará, e se duvidar, o menino da favela é mais inteligente do que o meu. Não é que todo mundo que mora na favela é cabeça fechada, né? É tábua rasa, como dizia a filosofia. É uma cabeça oca, não. Quantos meninos da favela que levam a sério o estudo? Quantos meninos da favela que estão trabalhando no banco? Os primeiros destaques nas escolas. E isso, caríssimos irmãos, mostra para nós que para ser homem grande, para ser mulher grande, para ser homem de valor, não precisa ter nome. Claro, um nome ajuda, mas muitas vezes, quando a gente tem um nome na mão, mas não sabe fazer com proveito, por isso que o conterrâneo vem falando só: meu filho está competindo com o menino da favela pela Universidade Federal do Ceará para uma bolsa na Alemanha. Se duvidar, o menino da favela vai ganhar meu filho. Não é que ele estava chamando o filho dele de burro, não, porque tem menino da periferia que está de cheio dos meninos de família grande, que tem recursos, mas os pais não ensinaram a trabalhar, né? Eu não estou dizendo que todo mundo que tem recursos também não ensinou os filhos a fazer as coisas direito. Eu não estou dizendo isso, pois José foi um homem honrado com essas qualidades, era homem de mãos calejadas. Enquanto Maria estava cuidando lá do seu tear, fazendo o seu crochêzinho, fazendo o seu tearzinho, né?
fazendo aquelas redes que a gente se deita ainda nas regiões tropicais, né? O José estava na carpintaria, derramando suor, calejando as mãos, para deixar para esse menino um testemunho. O maior legado que um pai pode deixar para o filho é o exemplo do amor, da dedicação. Pois José foi um homem honrado, que primou, porque ele guardou todas essas coisas. Não só guardou, ele cultivava no coração do menino Jesus esses valores, né? Que a gente deve ter presença, a gente deve ser decente, a gente deve ser homem de qualidade. Quando se diz homem de anjo certo, é só homem masculino. Então, celebrando hoje, queridos irmãos, esse dia em que São José, guardião da fé, humilde servidor, ano da fé, nós estamos no ano da fé, e é sempre bom nós cultivarmos a fé. Na catequese, quantas vezes as mães perguntam, as catequistas perguntam: mas o que é que você fez com esse menino? Que todos os outros que passam o trabalho, ele não sabe redigir, não sabe dar sua opinião própria. Eu lembro um estudante trabalhando na periferia de Lima, uma cidade bem mais pobre que São Paulo, mas uma cultura maior que o Brasil. Tinha um estudante da atriz, hoje é advogado, menino pobre de periferia, e dizia assim: o que é que a senhora faz com o Miguel? Tudo que se passa na crisma, a primeira resposta, a mais sábia dele. Ela disse: eu sempre rezei por isso. Não tive condição de dar grandes recursos, porque a família é pobre, mas sempre rezei, sempre ensinei meus filhos a rezar. Pois a catequese, caríssimos irmãos, é justamente para isso. Muitas crianças, quando vão para a catequese, já sabem rezar, porque rezar não é balbuciar palavras, não é multiplicar mínima palavras, não, é fechar os olhos, ler-se um pequeno trechinho do Evangelho. O que é que você entendeu desse trechinho? O menino lá em casa aprendeu a rezar com o papai e a mamãe. Então ele disse: olha, primeiro ele dava a opinião dele, o menino esperto, o menino inteligente. Depois, se a vida pastoral, ele complementava com a nota da vida pastoral, mas ele não copiava primeiro a nota da vida pastoral, a revista da vida pastoral. Primeiro ele dava a opinião dele, depois ele complementava com algumas pinceladitas do texto da Bíblia que se passava na crisma, né? E também no Brasil muitos meninos fazem isso. As mães muitas vezes dizem: o que é que você faz com esse menino? Que é incapaz de estar chamando a atenção. É sempre no primeiro lugar, é numa reflexão, é numa poesia, é numa apresentação da peça teatral da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor. A única coisa que eu fiz com esse menino foi ser sereno com ele. Nunca bati por mais forte que fosse a motivação. Eu sempre conheci o meu filho, sempre dialoguei com meu filho. Pois aí, caríssimos irmãos, está o grande segredo do pai, que é companheiro, que é irmão, né? Ele não usa de violência. O filho fez uma coisa errada, o filho deu um passo negativo. Vem cá, você já viu seu pai fazer isso? Então não faça mais isso. Mas não bate, não usa de violência, porque violência atrai violência. Sempre conversa, porque quando o menino notar que o pai é companheiro, que o pai é amigão, qualquer dúvida que ele tiver, não vai perguntar ao vizinho na rua, não. Porque muitas vezes ela aprende erroneamente. Ele vai perguntar ao pai, porque o pai é um homem experiente. É aquela coluna de fé que depois do Senhor, o menino se agarra no pai. Só pai, eu quero saber o que é isso. Qualquer dúvida ele vai cochichar no ouvido do pai. E a menina, a mesma coisa. Se tem uma mãe que é fechada, às vezes muito autoritária, tudo para ela é pecado. Às vezes tem mãe que é pai e mãe, até os filhos tirar as dúvidas com a mãe, né? Eu quero saber o que é isso. Ou nos anos de 80, já lá no interiorzão do Ceará, onde morava, uma professora disse: olha, minha neta, o meu filho de 3 anos, ouvia falar na Globo de camisinha, perguntou o que é camisinha. Desculpe estar falando essas coisas na igreja. Ela disse: eu tive que usar a linguagem da criança, porque se eu falar errado, depois a criança vai dizer, e eu ensino errado, e a criança não aceita. Quantas crianças chegam para o educador na escola: ô professor, eu queria saber como é que minha mãe me teve.
6, 9 meses. Depois ela deu a luz a você. Até o processo de gestação da mãe do menino, o educador tem que falar. Quando o menino é inteligente e os pais não falam em casa, não falam a verdade, ela vai na direção escolar. Professor, eu queria saber como é que eu nasci do ventre da minha mãe. Aí o professor vai explicar. Isso é que é educação, caríssimos irmãos. Usar a linguagem da criança não escandaliza a criança. Eu estou falando de tudo isso porque José foi humilde homem, guardião da fé, humilde servidor de Deus, e aquele que é humilde, ele também ensina. Ele foi mestre, ele foi exemplo, ele foi modelo, ele foi protótipo. Tudo isso foi José.